Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Felipe, professor de História do Brasil. Vamos a uma aula sobre a segunda fase do período regencial, o chamado Regresso Conservador, que vai de 1837 a 1840 e que equivale aqui ao governo do senador e regente, claro, Araújo Lima. Bom, olha só, a regência de Araújo Lima começa aqui com a formação de um governo composto pelas elites agrárias do Rio de Janeiro. São essas elites que formam o chamado Ministério das Capacidades e que vai ser liderado aqui por uma figura experimentada da política do Império, o ministro de Negócios do Império, chamado aqui de Bernardo de Vasconcelos. Ele era liberal e depois acabou se convertendo em um dos principais conservadores durante a regência. E ele vai justificar isso dizendo o seguinte, fui liberal, então a liberdade era nova no país, estava nas aspirações de todos. Hoje, porém, a sociedade corre risco pela desorganização e pela anarquia. Ele faz referência aqui às várias revoltas que acontecem, principalmente a partir de 1835, durante a regência. E ele percebe, então, que essas revoltas eram decorrentes de um ambiente de maior autonomia para as províncias e para os municípios e que, para contra essas revoltas e manter a unidade do Império, seria necessário um maior centralismo político, que era a grande bandeira dos chamados conservadores ou ainda regressistas. Bom, o que acontece mais importante, então, na regência de Araújo Lima? A gente vai ter aqui a fundação do Colégio Pedro II, que vai formar os filhos da elite do Império e alguns integrantes das elites intelectuais, do segundo reinado depois. Bom, vamos ter a criação do Instituto de História e Geográfica Brasileiro em 1838, o IHGB, e que se preocupa aqui na construção de uma história nacional, buscando forjar uma identidade nacional a partir da narrativa historiográfica. Temos duas figuras de destaque aqui, que seriam o von Martius, que vai escrever a obra Como se deve escrever a História do Brasil, e também o Van Hagen, que vai escrever a História Geral do Brasil. Os dois, de alguma forma, compactuam com a ideia de que os portugueses exercem um protagonismo na formação cultural e política do Brasil, mas defendem a ideia de democracia racial, de que o Brasil é o resultado da mistura harmônica entre negros, indígenas e brancos. E defende que, até por esse protagonismo dos portugueses na formação cultural e política do Brasil, o Brasil tinha, assim como Portugal, uma vocação monárquica. Ainda mais num período como a regência, onde o regime monárquico foi contestado por movimentos separatistas de caráter republicano, como foi o caso da Sabinada na Bahia e também da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Nós vamos ter aqui ainda a defesa de um centralismo político, até para tentar desfazer, na medida do possível, a descentralização que aconteceu no período anterior, que foi o chamado avanço liberal, entre 1831 e 1837. A grande medida descentralizadora do avanço liberal foi o Ato Adicional de 1834, que criou, por exemplo, as Assembleias Legislativas Provinciais. E, em resposta a isso, a regência de Araújo Lima vai aprovar, em maio de 1840, a chamada Lei de Interpretação do Ato Adicional. Bom, o que vai acontecer aqui? Vamos pensar no significado do título dessa lei, O ato adicional é uma reforma na Constituição feita em 1834. Agora, o ato adicional, por ser um conjunto de leis, tem, obviamente, os seus significados. Mas aí é criada uma lei para interpretar algo que já tem significado, ou seja, para alterar o seu significado original. Então, a lei de interpretação do ato adicional vem para, de alguma forma, descaracterizar aquilo que o ato adicional representava. E o que ele tinha de mais relevante, sem dúvida, eram as Assembleias Legislativas Provinciais. E é aí que, de fato, a gente vai enxergar a grande alteração. É o seguinte, quem tinha o poder de interpretar a lei, a Constituição, eram, nas províncias pelo menos, as Assembleias Legislativas Provinciais. Mas agora ela perde esse poder de interpretar a Constituição. Quem passa a ter esse poder é o presidente de província. E se por acaso a Assembleia aprova um projeto de lei, vai para o presidente de província, ele pode até vetar, mas voltaria para a Assembleia e a Assembleia poderia quebrar o veto e aprovar a lei.
Mas o presidente de província, como intérprete da lei, da Constituição, pode simplesmente engavetar, vetar, rejeitar de vez aquele projeto, sem que a Assembleia pudesse depois quebrar o veto, alegando que o projeto de lei aprovado era marcado pela inconstitucionalidade, já que ele é o intérprete da Constituição. E dessa forma, o presidente de província acaba, então, anulando a autonomia para legislar que as assembleias legislativas tinham. Se as assembleias legislativas do Ato Adicional de 1834 representaram um marco da descentralização política durante o avanço liberal, agora a lei de interpretação do Ato Adicional vem reduzir a autonomia das assembleias e se aproximar de um centralismo, semelhante àquele que havia no primeiro reinado. Bom, vamos lá. A gente vai ter aqui ainda nessa lei de interpretação do Ato Adicional a transferência do controle da polícia judiciária, que seria hoje a polícia civil, das mãos das assembleias para os presidentes de província. E o Conselho de Estado, que foi extinto pelo Ato Adicional de 1834, agora é restabelecido. Lembrando que o Conselho de Estado tinha o papel de regular o exercício do poder moderador pelo imperador. O curioso é que não havia imperador aqui. Mesmo assim, o Conselho de Estado vai ser restaurado porque havia perspectiva, obviamente, do retorno do imperador quando ele atingisse a maioridade. Bom, nós vamos ter ainda aqui a proposta da reforma do Código de Processo Criminal. Em 1832, durante o avanço liberal, foi aprovado o Código de Processo Criminal. E aqui, durante o chamado regresso conservador à regência de Araújo Lima, foi proposta a reforma do Código de Processo Penal. Só que essa reforma só foi aprovada mesmo depois do segundo reinado. E o que vai acontecer aqui? Bom, a chefia de polícia e a chefia de justiça, que antes ficavam nas mãos do juiz de paz, que era eleito nos municípios, agora passa às mãos de chefe de polícia especificamente, outra figura que seria o chefe de justiça, mas que são nomeados pelo presidente de província, tirando um pouco da autonomia dos municípios e trazendo aí um pouco mais de centralismo político nas mãos do presidente de província, que era nomeado pelo governo central, certo? Bom, a gente vai ter aqui uma reação dos liberais, também chamados de progressistas, a esse centralismo político do regresso conservador. A figura do Antônio Carlos de Andrada, que vai acabar tomando a iniciativa de se criar um movimento político chamado de Clube da Maioridade. O objetivo aqui, o que era? Eles defendiam a antecipação do entronamento de Dom Pedro II. A estratégia deles era colocar o imperador com apenas 14 anos no trono, porque daí o imperador ia ter que formar um governo, e quem ele chamaria para governar com ele? Aqueles que defenderam a antecipação do seu entronamento, os liberais. Então era uma estratégia dos liberais para voltar ao poder e com isso frear o chamado regresso conservador. Bom, eles vão usar como argumento para isso a ideia de que o imperador não representa nenhum partido, mesmo nascido no Rio, não tinha identificação com os interesses das elites de nenhuma província, e que por isso o imperador, no poder, mesmo com 14 anos, acabaria neutralizando essas disputas partidárias e também regionais. Isso ajudaria a pacificar o país, porque ajudaria, obviamente, a pacificar as revoltas regenciais. Lembrando que o Brasil corria o risco de se fragmentar politicamente, Então, os liberais lançam essa ideia em nome da defesa da unidade política do Império, com o intuito de pacificar as revoltas através da antecipação do segundo reinado. Bom, o que vai acontecer aqui é que os liberais vão apresentar no Congresso um projeto para antecipar a maioridade do imperador no trono. A ideia seria colocar o imperador com 14 anos no trono e regular isso por lei. Mas quem estava no poder eram os conservadores é que pautavam aquilo que iria tramitar no Congresso, e como eles acabaram adiando a votação, o líder do Clube da Maioridade, Antônio Carlos, tomou a iniciativa de convidar o jovem imperador Dom Pedro II, dizendo que era a vontade da opinião pública a aceitar o trono. Isso diante do regente, senador Araújo Lima. Foi um ato, de certa forma, de constrangimento, e o imperador acaba aceitando, e aí os conservadores se viram na obrigação também de apoiar a antecipação de Dom Pedro II no trono, sob o risco de serem alijados completamente da política caso o imperador de fato chegasse ao trono e se consolidasse. Bom,
Então, os conservadores depois vão justificar esse apoio dizendo, não, realmente era preciso colocar o imperador no trono para justamente trazer o centralismo político que eles defendiam, né? E aí, claro, faz sentido. E eles defendem esse centralismo político como defenderam ao longo da regência como única estratégia eficaz para pacificar as revoltas, estabelecer a ordem e, com isso, garantir a unidade política do Império, certo? Dom Pedro II, então, vai assumir o trono em 1840 e acaba sendo oficialmente coroado como Imperador Dom Pedro II no dia 18 de julho de 1841. Bom, era o fim da regência, a partir de 1840 começa o segundo reinado e essa aula também acaba por aqui. Fique por aqui, beijo grande, fique bem e até a próxima.